Bem-vindos novamente, vamos dar continuidade ao capítulo 7, que trata da estrutura atômica e mecânica quântica. O modelo quântico do átomo, que é o modelo mais atual. Bom, já vimos falado que o modelo de Rutherford tinha certos problemas. E a mecânica quântica começou a vir para resolver certas questões. O que vem a ser mecânica quântica? Assim como o mundo material se levantou a questão de que a matéria poderia ser dividida até atingir um mínimo, que se chamou átomo, a menor quantidade de matéria que ainda mantém as características, do elemento que a constitui, seria átomos de hidrogênio, a menor quantidade de hidrogênio que pode haver é um átomo de hidrogênio. O oxigênio, a menor quantidade de oxigênio que pode haver é um átomo de oxigênio. E também, no caso da mecânica quântica, a ideia de que também havia um mínimo de energia possível, que é o quantum de energia. E isso veio de diversas fontes, a ideia de que realmente a energia não pode ser perdida ou ganho em quantidades contínuas, porém discretas. Ou seja, existe um mínimo de energia que se pode ganhar ou perder. Para nosso mundo macroscópico, em que grandes energias são trocadas e recebidas, esses valores mínimos não são detectáveis ou perceptíveis. Mas a escala atômica dos elétrons, que são muito pequenos, a energia já é quantizada também. Ele não perde ou ganha quantidades contínuas de energia. Pode perder quantidades exatas, que são múltiplos do quantum. E quem determinou a fórmula da energia foi Planck, estudando corpos negros, emissão de radiação de corpos negros, e Einstein através do estudo do efeito fotoelétrico. Ou seja, logo que quantum, que Max Planck, sugeriu a existência de formas discretas de produção e emissão de energia, absorção de energia, logo começou a ser aplicado essa informação ao campo da eletrônica e ao mundo da ótica, da ondulatória, da luz, dos fótons, dos elétrons. E das questões que precisava de uma solução era a explicação, não só da emissão da luz dos corpos negros, da irradiação, por que a determinadas temperaturas os corpos emitiam determinadas frequências de radiação eletromagnética. E não só os corpos sólidos, por que os gases contidos em ampolas, os tubos de raios catódicos, cada tipo de gás, quando é colocado dentro de uma ampola, retira-se todo o ar, se coloca uma pequena quantidade de um determinado gás, se faz passar uma corrente de elétrons aqui, que se chocam com os átomos desse gás, no caso, moléculas desse gás, ou átomos, ele produz uma luz característica, que é própria de cada elemento químico. Cada elemento químico coloca nessa ampola. Aqui, por exemplo, foi colocado o hidrogênio dentro dessa ampola, uma pequena quantidade de gás de hidrogênio, e os elétrons se chocam, elétrons livres, que se movem a alta velocidade entre o cátodo em direção ao ânodo. E ao se chocar com os átomos de hidrogênio, eles retiram ou fazem com que esses elétrons mudem de estado de energia, ou seja, os elétrons que estão girando em volta do núcleo do átomo de hidrogênio, eles movem-se de posição e, claro, eles tendem a voltar para a posição antiga. Acontece que quando eles se chocam com os elétrons que estão circulando aqui, eles recebem energia, como se fosse uma bola de bilhar que se chocou com outra, recebe energia. E essa energia é usada para que eles mudem de posição na eletrosfera. E quando eles voltam para a posição antiga, eles emitem luz. E essa luz é o que a gente vê, agora sabemos. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo.
E para isso eles observaram o seguinte, que essa luz eles fizeram passar por uma fenda para poder orientar ela aqui, né, obter um feixe linear que atinge um prisma, e o prisma é capaz de decompor a luz nos seus elementos constituintes, porque cada comprimento de onda sofre uma deflexão diferente aqui. Então, uns vêm para, né, uma posição, outros vêm para outra, e atinge uma chapa fotográfica ou um revelador. Eles notaram que para o elemento hidrogênio existia uma linha vermelha, uma verde, uma azulada e né, uma violeta. Isso não se sabia, né, exatamente porque se formava apenas estas raias e não outras. E também cada elemento químico tinha seu próprio espectro, né, de linhas. É claro que para cada uma dessas tem um comprimento de onda, tem uma frequência, né? O que os estudiosos da época, né, estavam tentando estabelecer era um padrão. Padrão, né? Se procura entender o padrão, se existe uma equação matemática por trás, uma lei matemática que determina isso. Isso é bem compreensível. Imagine que eu te dou uma sequência de 2, 1, 2, 3, 5, 7, 11, e daí você fala assim, o que está acontecendo aí? 1, 3, 5, 7, 11, qual será o próximo número? E daí você pode tentar várias vezes, pensar em várias formas, mas está tentando entender uma lógica. E de repente você descobre que o próximo é 13, é a sequência de números ímpares. Então eles estavam tentando encontrar uma lei por trás desses, encontraram, né? Mas não sabiam por que ainda havia essa lei, né? Alguns cientistas encontraram isso, uma equação matemática que batia com esses valores aqui, que dava né, que ordenava isso daí. Mas não havia ainda uma explicação para isso. E essa explicação veio do modelo atômico de Bohr. Então, Bohr imaginou o que estava acontecendo no átomo para que né, produzisse essas radiações nesses comprimentos de onda aqui. Então, esse aqui é o espectro de emissão de linhas do átomo de hidrogênio. 1 a 400 nanômetros, né, por violeta, azul, verde, vermelho. Daí as frequências que o átomo de hidrogênio produz, as colorações, né, uma mistura de cores. Hoje, esse tipo de espectro é utilizado para identificar a composição de certas amostras. Você irradia um material com laser e analisa a luz que esse material passa a emitir, porque o laser aquece a amostra, e ao aquecer a amostra ela emite luz, e a luz é decomposta e analisada, e se sabe que cada elemento químico costuma emitir, né, radiação num determinado comprimento de onda. Você consegue um método, né, uma técnica para descobrir a composição desse material. Da mesma maneira, estudando a luz que chega das estrelas, decompondo, você sabe os elementos químicos que estão na atmosfera externa dessa estrela. E era um mistério de muito tempo que no espectro de luz solar havia umas raias também, né, umas faixas de luz faltantes, que ninguém conseguia explicar. E isso também, o modelo atômico serviu para explicar esse tipo de coisa. Então, esse daí é o espectro de hidrogênio, e todos estavam tentando entender esse espectro, assim como dos demais elementos químicos, né? E Bohr deu uma boa explicação. Temos aqui um vídeo que fala do modelo de Bohr, que vai ser bastante esclarecedor aí para entender o que acontece, né? E por que Bohr chegou à conclusão do modelo que ele deu o nome de modelo, né? Conhecido como modelo de Bohr. A estrutura do átomo. O modelo de Bohr.
Os problemas encontrados pelo modelo de Rutherford tinham sua origem nas afirmações impostas pela clássica teoria eletromagnética. A clássica teoria eletromagnética dizia que um elétron em órbita deveria emitir radiação. E previa que essa radiação mudaria a frequência quando o elétron perdesse energia. E, eventualmente, o elétron cairia em espiral para o núcleo, causando não se sabia o quê. Mas podemos ver com nossos próprios olhos que essa previsão era falsa. Alguns átomos brilham no escuro por emitirem radiação visível. Mas eles não mudam de cor, o que indicaria uma mudança de frequência. E eles também não explodem, desaparecem ou mesmo se autodestroem. Parecia que, na sua tentativa de descrever a estrutura atômica, a teoria clássica nos levava a uma fronteira. Note o seguinte, que o modelo de Bohr, de Rutherford, previa um núcleo carregado positivamente e um elétron girando em torno desse núcleo. Só que toda partícula em movimento circular, ele emite energia. Isso aí é algo que vemos no mundo macroscópico. Então, teoricamente, os elétrons iam perdendo energia e iam cada vez ocupando órbitas menores, mais perto do núcleo, em espiral. E à medida que a espiral se tornasse um raio menor, a velocidade ia aumentando e, consequentemente, a radiação emitida ia mudando a cor da radiação emitida, ia se tornando mais azul, e até que ia colapsar. Isso não acontece. Então, havia uma fronteira aí, eles tinham que abandonar essas ideias, ou essas leis da termodinâmica clássica, e adotar umas novas leis que valessem para os átomos, que tudo indicava realmente a eletrodinâmica da época não estava sabendo explicar o modelo, por que esse tipo de coisa acontece. Por isso que o modelo de Rutherford, de certa forma, sofreu uma rejeição inicial, o pessoal pensou, isso não está correspondendo ao nosso conhecimento estabelecido, então ficou meio rejeitado. Quem resgatou o modelo de Rutherford foi Bohr, que tentou achar uma explicação, e para dar essa explicação ele tinha que dizer que as leis realmente não valiam. As leis clássicas não valiam, tinha que haver novas leis para explicar o comportamento elétrico para a nível atômico, para os átomos. Então havia aí uma barreira, a partir daí entrariam em terrenos desconhecidos da mecânica quântica. Além dessa fronteira, as leis que descreviam algumas coisas deviam ser diferentes daquelas previstas por Newton. Trabalhando após Rutherford, um brilhante jovem teórico, Niels Bohr, foi quem veio resgatar o modelo atômico de Rutherford. Ele sugeriu que as leis que governam o movimento e o comportamento de grandes corpos e partículas são inadequadas para explicar o movimento e o comportamento dos átomos e dos elétrons. Ele propôs que um elétron em órbita, apesar de ser uma carga acelerada, necessariamente não emite energia. Uma proposta relativamente nova, colocada por Max Planck, que no final do século XIX ocupou a cadeira de Física Teórica em Berlim, deu a Niels Bohr seu ponto de partida. Planck propôs que a matéria, quando emitindo ou absorvendo radiação, não o faz de modo contínuo, como se tinha pensado, mas, ao contrário, em discretos feixes de energia. Cada feixe é chamado quantum. Bohr sabia que elétrons que circulam próximos ao núcleo em pequenas órbitas possuem menos energia do que os que circulam em órbitas maiores. Isto é porque um elétron próximo ao núcleo é mais fortemente atraído pelo núcleo do que outro mais distante. Energia é necessária e um
trabalho tem de ser feito em um elétron para movê-lo de uma órbita menor para uma maior. Bohr raciocinou que a diferença de energia entre as órbitas menores e maiores devia estar relacionada de algum modo com os discretos feixes ou quanta de energia de Planck. Isso levou Bohr a concluir que em volta de um núcleo de um átomo, um elétron pode ocupar somente certas órbitas precisas ou níveis de energia. Bohr previu que para o átomo de hidrogênio, os raios dessas órbitas permitidas eram dados por uma equação diretamente relacionada com o número da órbita. E porque o raio depende do quadrado do número da órbita, a distância para as órbitas sucessivas crescia rapidamente. Teoricamente, não há limite para o número de órbitas. Bohr desenvolveu uma outra equação para a previsão da velocidade de um elétron em cada órbita. E mais importante, Bohr descobriu um meio de calcular a energia do elétron em cada órbita. É uma função da velocidade do elétron e a atração entre o núcleo e o elétron. O que, como descreve a lei de Coulomb, depende do quadrado da distância entre eles. Usando esta fórmula, Bohr previu os níveis de energia para cada órbita permitida no átomo de hidrogênio. Ao formular seu conceito de estrutura atômica, Niels Bohr ocupou-se inicialmente com o átomo mais simples, o de hidrogênio, que possui apenas um elétron. Ao calcular os possíveis níveis de energia dos elétrons em órbita, Bohr foi capaz de explicar as frequências específicas de radiação que podem ser detectadas quando o hidrogênio está sob constante bombardeio de elétrons em movimento. No conceito de Bohr, um elétron livre pode eventualmente colidir com um elétron em órbita. Tal colisão pode transferir energia para o elétron em órbita. Então, aqui esse elétron em órbita é os elétrons que estavam circulando no tubo, né? Existe um tubo de raio catódico e tinha um gás lá dentro. Então, tem um elétron circulando, que ele diz que está em órbita, que é um elétron livre. Ele colide com o elétron que está circulando em volta do núcleo. Então, esse daqui é o elétron que está no nível 1, né? É o elétron do átomo. Daí vem um elétron de fora, externo. Se ele vir com uma certa energia, eles sabiam com quanta energia eles estavam acelerando esses elétrons, porque eles aumentavam a voltagem entre o cátodo e o ânodo, e eles sabiam que esses elétrons estavam sob uma diferença de potencial, sobre uma voltagem de tantos elétrons, né, tantos volts, se chama elétrons volts. Então eles sabiam a energia que esses elétrons continham, e sabiam, portanto, as colisões, se ocorressem, com que energia seriam. Daí eles sabiam qual era a energia que estava ocorrendo aí, as colisões, né, dos elétrons que estavam sendo emitidos, que se chocavam com o gás hidrogênio no interior desses tubos. A pergunta era, o quanto de energia seria necessária para que o elétron livre tirasse o elétron de sua órbita? O necessário seria a energia suficiente para superar a diferença entre essa órbita e a seguinte. Neste caso, se a energia do elétron que bombardeia é menor que 10,2 elétron-volts, não haverá interação entre o elétron-alvo e o elétron livre. Mas um elétron com exatamente 10,2 elétron-volts pode dar toda a sua energia para um elétron em orbital, no estado estável, e saltá-lo para o primeiro estado de instabilidade, n igual a 2. O elétron livre escapará do átomo com energia zero.
Um elétron não está limitado a um pulo para a órbita mais alta seguinte. Pode saltar para uma órbita mais distante, conquanto que o elétron livre que colide tenha pelo menos energia para igualar a diferença entre as órbitas em questão. Em todos os casos, qualquer sobra é retida pelo elétron livre. Se um elétron que bombardeia tem e transfere mais de 13,6 eletronvolts para um átomo de hidrogênio, o elétron em orbital é liberado do núcleo e o átomo fica ionizado. A diferença de energia entre as órbitas é a chave para explicar o espectro do hidrogênio, porque os elétrons retornam rapidamente para órbitas mais próximas. Bohr propôs que um elétron voltando para uma órbita mais baixa liberaria em forma de fóton um quantum de energia, que igualaria exatamente a diferença de energia entre as duas órbitas. Este fóton é claro, a radiação detectada. Para o átomo de hidrogênio, Bohr calculou a diferença de energia entre todas as órbitas permitidas e a frequência do fóton correspondente. Quão perfeitamente o modelo de Bohr previu o espectro de hidrogênio? Nós descobriremos no programa seguinte.
Aqui está alguns espectros de linhas de alguns elementos químicos quando colocado naquela ampola de tubo de raio catódico. Então se coloca uma pequena quantidade de um elemento químico e faz vácuo, tira todo o ar. Então uma pequena quantidade desse elemento químico passa para o estado de vapor. E estando no estado de vapor, eles bombardeiam esses elementos, no estado gasoso ou de vapor, com elétrons que partem do cátodo em direção ao ânodo. E ao colidir com esses átomos, às vezes os elétrons têm energia suficiente, os elétrons que estão circulando, que estão vindo do cátodo em direção ao ânodo, eles podem colidir com os elétrons e retirar os elétrons da eletrosfera desses átomos. E, consequentemente, os átomos ficam positivos. E quando os elétrons voltam, por exemplo, são capturados ou passam para níveis superiores e retornam para os níveis iniciais, eles emitem uma radiação. E essas radiações são estudadas, analisadas, por exemplo, e são próprias para cada tipo atômico. Aqui está o lítio, que tem essas duas raias. O sódio está muito presente no sal de cozinha, em todo o ambiente, ele contamina tudo. Então, a luz amarela do sódio é muito comum nas fontes de luz. Então, está aqui a luz amarela que é responsável pelas lâmpadas comuns, a coloração das lâmpadas comuns. São lâmpadas de vapor de sódio. Potássio, cálcio. Nota que alguns metais, alguns elementos químicos têm um padrão complexo de raias, porque existem muitas possibilidades de saltos eletrônicos. O modelo de Bohr foi muito bom para explicar o hidrogênio, foi perfeito. Ele conseguiu fazer equações matemáticas e prever todos os níveis de energia, a energia de cada nível, até mesmo a velocidade. Ele fez uma previsão da velocidade que os elétrons estariam girando nesses orbitais. E ele coincidiu exatamente com valores das raias, dessas raias espectrais aqui, de que outros estudiosos já tinham observado. Ele conseguiu a equação matemática que ele propôs, bateu exatamente com os dados experimentais observados pelos pesquisadores que haviam encontrado essas raias, inclusive tinham feito equações matemáticas, mas não sabiam por quê, ainda não sabiam por quê essas raias obedeciam aquelas leis matemáticas, qual era o fundamento. E o Bohr foi quem deu uma explicação. Mesmo assim, Bohr foi um pouco deixado de lado, porque o modelo dele, desses saltos quânticos, de elétrons para níveis, funcionou bem para o hidrogênio, mas não funcionou mais para nenhum outro elemento que não fosse o hidrogênio ou átomos do tipo hidrogenoides, ou seja, átomos que possuem apenas um elétron. Átomos ou íons, que possuem apenas um elétron. Por exemplo, o hélio, se perder um dos elétrons, ele fica com dois prótons no núcleo, se transforma no cátion hélio, que é um átomo hidrogenoide, que só tem um elétron e dois prótons no núcleo. Então, para elementos químicos ou cátions, que tem apenas um elétron, o modelo de Bohr funcionou muito bem. Mas demorou aproximadamente 20 anos para que o modelo de Bohr fosse levado adiante, porque ele não conseguia explicar outros átomos nem mesmo outras moléculas. Pior ainda, não servia para explicar. Mas o modelo dele já foi um grande avanço. E ele começou estudando esses espectros de linhas aqui dos hidrogênio. Vamos ver a continuação da história do modelo atômico de Bohr, que vai, através desse vídeo, que eu encontrei na internet, para a gente ter uma ideia de como que foi formulado o modelo atômico de Bohr. A estrutura do átomo. Espectros. O
modelo clássico de átomo se tornou obsoleto no início do século XX. Então, Niels Bohr fez uma série de propostas revolucionárias que permitiram ao modelo atômico entrar na terra da física quântica. Bohr propôs que um elétron orbitando o núcleo de um átomo é obrigado a ocupar certas órbitas definidas ou níveis de energia. Ele normalmente não emite radiação quando está no estado estável ou órbita mais próxima, ou em nenhum estado excitado, como são chamadas as mais distantes órbitas possíveis. Bohr explicou como os átomos emitem radiação baseado no nível de energia de um elétron em cada órbita. E usou estes valores para prever todas as frequências possíveis. A estrutura do átomo. Espectros. O modelo clássico de átomo se tornou obsoleto no início do século XX. Então, Niels Bohr fez uma série de propostas revolucionárias que permitiram ao modelo atômico entrar na terra da física quântica. Bohr propôs que um elétron orbitando o núcleo de um átomo é obrigado a ocupar certas órbitas definidas ou níveis de energia. Ele normalmente não emite radiação quando está no estado estável ou órbita mais próxima. Notem que houve vários cientistas que observaram o espectro de linhas, não só do hidrogênio, mas de outros átomos, mas se tratando do hidrogênio, notaram que havia raias, né? O mais fácil de ver são as raias visíveis a olho nu, mas existia também raias infravermelho e ultravioleta, que foi detectado utilizando métodos mais elaborados. E chegaram, inclusive, a elaborar uma equação matemática para descrever os comprimentos de onda, né, para essas linhas, que coincidiam perfeitamente com os valores, né? Só que não entendiam o porquê que existia, que havia aquela correspondência ou aquele ordenamento. E foi Bohr que explicou isso. Em nenhum estado excitado, como são chamadas as mais distantes órbitas possíveis. Bohr explicou como os átomos emitem radiação baseado no nível de energia de um elétron em cada órbita. E usou estes valores para prever todas as frequências possíveis de radiação para o átomo de hidrogênio. As previsões de Bohr poderiam ser testadas praticamente, pois observações detalhadas foram feitas das frequências emitidas quando o hidrogênio foi bombardeado com elétrons num tubo de descarga. No final do século XIX, um professor de uma escola suíça, Johann Balmer, tinha observado as linhas espectrais na região visível do espectro de gás de hidrogênio excitado. E mais, ele desenvolveu uma fórmula que predizia corretamente estas linhas. Em 1908, o físico alemão Paschen detectou linhas de emissão de hidrogênio nas regiões infravermelhas do espectro do gás de hidrogênio excitado. Em 1914, Theodor Lyman identificou a região ultravioleta do espectro. As previsões de Bohr conferiam com todas essas observações em alto grau de precisão. Mesmo assim, Balmer havia produzido uma fórmula funcional para a previsão das linhas, mas ninguém sabia realmente por que funcionava. O que fez da matemática de Bohr algo tão especial foi que ela era baseada numa possível estrutura atômica. Imagine que grupamentos de átomos de hidrogênio pudessem ser todos reunidos juntos no estado estável. Depois, imagine que esses átomos pudessem ser bombardeados, sintonizando-se precisamente a energia de cada elétron livre num tubo de descarga.
Nos níveis mais baixos de energia, o hidrogênio não emitiria radiação. Mas em certo nível, a radiação começaria. Que nível? De acordo com Bohr, o nível da próxima órbita possível. Quando este número mágico é atingido, o hidrogênio emitiria uma única frequência de luz ultravioleta. Mas por que só uma frequência? Elétrons livres teriam energia apenas o suficiente para saltar o elétron em órbita para o primeiro estado excitado, n igual a 2. Esta ação não provocaria nenhuma radiação a ser emitida, mas casualmente o elétron poderia pular de volta espontaneamente para o estado estável. E ao fazer isso, irradiaria toda a energia que assimilou. A diferença entre os níveis de energia das duas órbitas, exatamente 10,2 elétron-volts. Usando a constante de Planck, o comprimento de onda desse fóton pode ser calculado exatamente. Essa frequência está na região ultravioleta do espectro. Bohr propôs que cada linha de emissão no espectro de hidrogênio corresponde à diferença de energia entre duas específicas órbitas permitidas. As séries de Palmer são produzidas quando os elétrons caem entre as órbitas n igual a 3 para n igual a 2. N igual a 4 para n igual a 2. E assim por diante. As radiações... Aqui está a explicação. A chama, o Sol tem na sua atmosfera, né, atmosfera solar, que não é bem uma atmosfera, né, seria uma ionosfera. Ele possui sódio e muitos outros elementos químicos em estado de vapor. Então, quando a radiação produzida no Sol atravessa essa atmosfera de sódio, o sódio absorve as linhas que ele costuma emitir e que ele costuma absorver também. São as mesmas linhas. Quando o elétron salta do nível 1 do sódio para o nível 2 ou 3, ou qualquer salto que ele promove, quando os elétrons fazem o caminho inverso, eles costumam emitir luz naquele comprimento de onda também. E o sódio é conhecido por emitir luz amarela. Então ele também absorve luz amarela. E eram as luzes que estavam faltando no espectro solar. Por que faltavam justamente as linhas amarelas? Inicialmente pensava-se que era só essas linhas, havia muitas outras. Era porque o sódio da atmosfera solar, que está, né, no caminho entre a Terra e o Sol, essa área mais externa do Sol, absorvia, composta de sódio, tendo sódio na atmosfera, estava absorvendo a radiação amarela. Então chegava na Terra faltando umas linhas, né, do espectro solar. Não se sabia por quê. Quando se descobriu isso, foi de grande valor, porque daí começaram a saber qual era a composição que estava em volta da atmosfera, né, dessa ionosfera do Sol. E encontraram diversos elementos químicos, aproximadamente 50. É claro que cada elemento químico tem uma série de raias, né, que absorve e emite. Então, o conjunto dos elementos químicos que estão na ionosfera solar acaba sendo responsável por essas raias escuras, essas ausências de radiações. E isso ajudou também a estudar a luz e a composição de outras estrelas, estudando a luz que chega até a Terra proveniente delas. As radiações infravermelhas das séries de Paschen são produzidas por saltos para n igual a 3. As radiações ultravioletas das séries de Lyman são produzidas por saltos para n igual a 1. Bohr havia produzido a primeira explicação real para um espectro de frequência. Cada linha correspondendo à diferença de energia entre duas órbitas possíveis de um elétron à volta de um núcleo de um átomo.
O modelo de Bohr desvendou um outro mistério da ciência que era de grande valor prático, mas que estava completamente inexplicado. No início do século XIX, o cientista inglês William Wollaston observou 7 linhas escuras no espectro solar. Uma década depois, Fraunhofer decompôs estas 7 linhas iniciais em muitas centenas. Em 1860, Kirchhoff descobriu que quando uma intensa fonte de luz passa através de um espectrômetro para produzir um espectro e uma chama de sódio é interposta, algumas das linhas escuras de Fraunhofer são produzidas. Kirchhoff reconheceu que certa substância capaz de emitir determinado espectro de linha tem um poder de absorção muito forte para a mesma linha. O modelo de Bohr sugeria a razão. Um elétron pode emitir uma frequência especial quando ele cai de uma órbita para outra. E pode também absorver um fóton exatamente da mesma frequência que lhe deu energia para saltar na direção oposta para um estado de excitação mais alto. Muito antes da explicação de Bohr, o trabalho de Kirchhoff havia fornecido a técnica da análise espectral, o que permitiu que os cientistas pudessem determinar a composição não apenas de certos compostos químicos, mas também de substâncias fora da Terra, incluindo o Sol e as estrelas. Vejamos como funciona. Uma intensa fonte de luz como o Sol irradia em todas as direções. Somente uma parte de toda a luz irradiada, entretanto, é recebida diretamente pelo observador. Se uma chama de sódio é colocada no caminho da luz, o sódio absorve e depois reirradia somente certas frequências. A reirradiação também se dá em todas as direções. Como podemos ver aí no vídeo anterior, o modelo atômico de Bohr explicava bem muitos fenômenos, né, que ocorriam no tubo de raios catódicos e também no espectro solar, né? E também, né, o espectro de raios, né, de raias do hidrogênio. Então ele concluiu, montou o quebra-cabeça e disse que existe, né, tal como tinha dito Rutherford, um núcleo positivo e elétrons girando em órbitas. E essas órbitas estariam a distâncias fixas do núcleo. Então, a primeira órbita estaria a uma distância n, a 1, né? A segunda órbita estaria a n2 e assim sucessivamente. O elétron pode ter apenas quantidades específicas de energia e essas energias são suficientes para ocupar certas órbitas. E o motivo de ser só certas órbitas a gente vai ver no modelo ondulatório que virá depois de Bohr. A luz é emitida quando o elétron move de um nível de energia superior para um nível de energia mais baixo. Então, quando ele sai de um nível 3 para vir para o nível 1, né, ele emite um fóton de energia, que seria a mesma energia que ele receberia para ir do nível 2 de volta para o 3. Os elétrons tendem sempre a vir para os níveis de menor energia, é a tendência natural mais estável. A energia de cada nível, e Bohr deduziu essa equação de forma bastante realista, ou seja, compatível com os dados experimentais, coincidiu exatamente com os valores que tinham sido observados experimentalmente, né, para o átomo de hidrogênio. Para os outros tipos de átomos não estava funcionando. Por isso que o modelo de Bohr ficou um bom tempo parado, porque ninguém conseguia avançar mais na sua utilização ou dar explicações do porquê átomos como oxigênio, carbono, nitrogênio já tinham um comportamento que não era previsível por essa equação. A energia de um elétron é uma constante, um valor, né, fixo, multiplicado pelo inverso do quadrado do nível. Né? No nível 1, você coloca 1 ao quadrado e multiplica aqui por esse valor.
coloca no nível 2, terá 2 ao quadrado, 1 dividido por 2 ao quadrado, multiplicado por esse valor, e assim sucessivamente. A energia será tanto menor quanto maior for o N, né? Como o N está dividindo, o valor sempre vai ser dividido pelo quadrado desse nível. Então, quanto mais externo for o nível, maior o valor que vai estar dividindo aqui. O N seria o número quântico principal, né? Foi dado o número quântico principal, que é números naturais, né? A partir do 1, 2, 3, teoricamente infinitos números aí. R é a constante Heisenberg, 2,18 vezes 10 a menos 8 joules. Então, se guarda esse número, não precisa decorar, mas tem que usá-lo para calcular a energia e saber quanto qual é a energia de um fóton que sai do nível 2 para o nível 3, ou do nível 5 para o nível 2. Você pode calcular e tem exercícios aí que a gente vai fazer esse cálculo, certo? Para saber qual é a luz emitida ou absorvida por um hidrogênio, né? Um átomo de hidrogênio, quando recebe um fóton de uma determinada energia, ou qual é a energia de um fóton emitido quando corre um salto destes. Então, isso aí vai ser útil para exercícios. Nota, então, que a mudança de estado do elétron ele só pode acontecer em forma de degraus, ou seja, quantidades fixas de energia, né? Quando sai de um nível e vai para outro, não tem como saltar para o meio do nível, ou vai para o nível 2 ou vai para o nível 3, ou um número inteiro. Então a energia tem que ser quantizada também, não pode ser uma energia qualquer, não tem como receber metade da energia ou mais. Se receber mais energia, ele não vai absorver toda, vai só receber aproveitar aquela quantidade necessária para fazer aquele salto. O resto ele não absorve. E daí fica para a fonte, devolve, né, para o sistema, para o ambiente. Então aqui, por exemplo, um salto do nível 1 para o nível 2, 3, do 3 para o 1, né? Aqui seria o terceiro degrau, aqui é o primeiro, segundo, terceiro degrau, o terceiro nível para o nível 1 seria um fóton de luz verde, por isso que está a bolinha verde, né? Um salto do nível 1, 2, 3, 4, do 5 para o 4 seria um fóton de luz vermelha, de menor energia. Daí cada salto desse corresponderia a uma raia, né? Uma coloração lá no espectro de linha. E claro, energias menores têm cor tendendo ao vermelho, né? E energias mais altas, o nível mais baixo, né? Próximo do núcleo, são níveis mais energéticos, tem coloração azul, né? Ultravioleta, né? Violeta ou ultravioleta. Então aqui é um salto de energia, a gente sabe calcular a energia através da frequência, a cor vermelha, né, da luz emitida, multiplicado pela constante de Planck, vai dar a energia desse salto, e saber a energia que o elétron tem nesse nível. Aqui também a mesma coisa, né? A constante de Planck multiplicado pela frequência da luz verde, ou da raia verde, né, que aparece no espectro, vai dar a energia daquele salto. Então sabemos a energia, e ele calculou, né, Bohr calculou com grande precisão essas energias para o átomo de hidrogênio. Outros pesquisadores já tinham observado, né, essa série de linhas coloridas do espectro de hidrogênio. Aí, as emissões visíveis, né, foram estudadas por Balmer. Também houve estudos da série de Paschen e Brackett, né, e Lyman. Né. Então todos eles já haviam estudado essas, mas não tinham encontrado uma interpretação para isso, né? Inclusive deduziram uma equação matemática que relacionava esses valores entre si, e a energia e um certo número natural, mas não se sabia de onde que vinha isso. E Bohr deu a explicação. Então, a energia de um fóton, a energia final menos a energia inicial é um delta I, né? A variação de energia num nível para outro nível vai ser a energia do fóton que foi recebido. Então, se sabe a energia do fóton pelo salto que ele promove, ou a energia do fóton emitido, quando um elétron salta de um nível para outro, ele emite uma radiação. E se você quiser saber a energia desse fóton irradiado, você descobre a energia final e inicial
né, do nível de energia que o elétron estava no núcleo, né, ali na eletrosfera. Essa daqui é a energia final, é dada por essa equação aqui. Tanto a energia inicial quanto a final é dada por esse tipo de equação aqui, deduzida por Bohr. EF é a mesma constante, né, R, 1 sobre né, n ao quadrado, sendo que n seria o nível final. O nível inicial é a mesma coisa, né? A energia do nível final é a mesma constante, 1 sobre n2, sendo que o n2 seria nível quântico final, inicial. Né? Então, se ele estava no nível 2 inicial, 2 aqui seria inicial, e o final é 5, então seria 5 aqui ao quadrado. Você subtrai um do outro, você tem a energia do salto. Então, a variação de energia de um salto de uma posição R inicial e 1 inicial para um E final vai dar esse valor menos esse, né? O final menos o inicial. Então, se obtém essa equação aqui, que seria o fóton emitido ou absorvido, né? O valor de energia do fóton, quando ele absorve, ele salta para fora, né? Do nível interno para o nível externo. E quando ele faz um salto inverso, ele é porque ele eliminou, ele emitiu, né? Emitiu radiação. A energia emitida vai ser esse ΔE. Então, isso aqui é utilizado para resolver exercícios. A gente pode resolver alguns exercícios, também cai nos exercícios de avaliação, esse tipo de teste. Né? Então, por exemplo, do 2 para o 3, né? Do 3 para, né? Se um elétron sai do nível 3 e vai para o 1, você coloca aqui o 3 no inicial e o 1 no final, resolve essa equação e descobre qual a radiação que ele emitiu para sair do nível 3 para ir para o 1. Se é visível, se é invisível, se é ultravioleta, se não é, você vai saber. Aqui no caso seria uma luz vermelha, né? Se sai do 3 para ir para o 2, no caso do hidrogênio, né? E assim por diante. Aqui, só para ter uma ideia dos estudiosos e das regiões espectrais que eles observaram, as radiações, a radiação do nível final 1 para o nível inicial 2, ou seja, todos os saltos que ocorreram do nível 2, 3, 4, 5 para o nível 1, emitiu radiação na área do ultravioleta, e foi estudado por Lyman. Todas as radiações que saíram do nível 3, 4, 5 né, superiores e vieram para o 2, emitiram luz visível ultravioleta e foi estudado por Bauman. Todas as radiações que saíram de níveis superiores, 4, 5, 6, 7, e vieram para o nível 3, final, né, caíram para o nível 3, emitiram radiações na área do infravermelho, foi estudado por Pacha. E todas as radiações que saíram de níveis superiores, né, do 5, 6, 7 em diante, que vieram para o nível 4, foi estudado por Bragg, também na área do infravermelho. Então, isso daí, esses estudiosos tinham feito essas observações, tinham até obtido equações, né, para isso, mas não sabiam o que estava acontecendo e o porquê disso. E Bohr, o modelo de Bohr, serviu isso para explicar não só isso, mas muitos outros experimentos científicos que na época estavam sem explicação. Aqui um exercício. Qual é o comprimento de onda de um fóton em nanômetros emitido durante uma transição do estado Ni inicial 5 para o estado Nf final 2 do átomo de hidrogênio? Então, só usar aquela equação, aplicação direta e fórmula. A estratégia. São dados os estados iniciais e final no processo de emissão. Podemos calcular a energia do fóton emitido usando a equação já vista. Né? Então, das equações 72 e 71, obtemos o comprimento de onda. Aí, se você sabe a energia, você consegue o comprimento de onda, né? Porque você tem lá aquela equação de Planck, que dá, né, para cada energia, você tem uma frequência. E se você tem a frequência, você tem o comprimento de onda. A constante, você vai precisar do valor dessa constante de Heisenberg. Né? Isso aí é dado, você tem que encontrar um valor que não precisa ser decorado, é só olhar aí e consultar as fontes. Então tá aí, o ΔE é a constante de Heisenberg, multiplicado, né, por essa subtração aqui entre parênteses, 1 sobre o nível de energia inicial ao quadrado menos 1 sobre o nível final ao quadrado. Sair do nível inicial 5,
para ir para o nível 2, ou seja, um decaimento, então emitir luz. Né? Isso que é negativo, porque está perdendo, né? Quando é negativo é porque houve uma emissão, quando está recebendo é positivo, quando o sistema está perdendo é negativo. Então houve uma emissão de radiação. Então aqui deu 2, esse que é a constante, multiplicado 1 sobre 25, menos 1 sobre 4, você resolve isso daqui, multiplica e vai obter menos 4,58 vezes 10 a menos 19 joules. Isso para um único fóton, tá? Tá, agora ele não quer saber a energia, ele quer saber o comprimento de onda. Daí a gente tem que usar aquela equação de Max Planck, né? Que associa energia, né? Que ele estudou os corpos negros, radiação de corpos negros, com comprimento de onda, com frequência. O sinal negativo indica que esta energia está associada a um processo de emissão. Para calcular o comprimento de onda, omitiremos o sinal negativo, não precisa, né? Para calcular, não vai sair um comprimento de onda negativo, pois o comprimento de onda de um fóton deve ser positivo. Tá? Então aqui o comprimento de onda é a velocidade da luz dividido por frequência. Só que, né, a frequência, esses valores aqui, essa equação pode ser trabalhada colocando aqui C sobre H, né, que é igual a frequência ao comprimento de onda, você converte nessa outra equação aqui. Porque nós temos que, aqui, ó, que ΔE é igual a H vezes V, mas V, por sua vez, você joga, né, vai ser a ΔE sobre H. Depois você usa aqui, né, que esse Vzinho aqui, na verdade, você isola ele aqui nessa equação. Esse Vzinho aqui, que é a frequência, é C sobre comprimento de onda. Então, é C sobre comprimento de onda. Daí você tem a C, tem o comprimento de onda, você resolve a equação. Fica, então, joga todos os valores aqui, né? E você tem aqui 434 nanômetros. Não é algo difícil de ser feito, né? Aqui ele tem o Vzinho, que você substitui aqui. O C você já tem. Daí fica fácil de resolver. Verificação. O comprimento de onda está na região visível da radiação eletromagnética. Isto está de acordo com o fato de que, como 2, né, final 2, está na transição, dá lugar a uma linha espectral da série de Balmer. Né? A série de Balmer são todas radiações que caem para o nível 2, estão na área do visível. Né? Então está coincidindo com o que Balmer fez. Bom, temos aqui uma maravilha da tecnologia moderna, que é o laser. O laser é um dispositivo que amplia, né? A luz ampliada por estímulo de emissão de radiação. Então, ela é uma luz amplificada, né? Ou seja, essas amplitudes das radiações vão aumentando, a intensidade, né, da luz aumenta. E chega um ponto que ela pode ser pulsada ou contínua. Então, os primeiros lasers eram de rubi, cristais de rubi, nós temos aqui um. Esses cristais de rubi foi inserido cromo, né, o cromo mais 3, cromo 3. Esses cromo 3 são irradiados por luz de um filamento aqui, no caso essa lâmpada em espiral, serve para estimular a luz que vai ser emitida pelo rubi, pelo cromo. Então aqui existe no final do tubo um espelho de reflexão total. E aqui na outra extremidade do tubo existe um outro espelho de reflexão parcial. Quer dizer que ele reflete, mas deixa passar parcialmente a radiação, enquanto o outro reflete totalmente. Então a luz desse tubo em espiral ilumina o rubi. O rubi recebe esses fótons, né? Principalmente o cromo mais 3, que está nesse cristal de rubi. Ele é excitado e emite um fóton. O fóton fica sendo refletido no interior, nas extremidades desse espelho, iluminando aí também o cristal de rubi. E essa luz vai estimular a emissão de mais fótons de cor, né, vermelha, emitido pelo cromo mais 3. E essa energia vai se acumulando, vai aumentando a amplitude, a intensidade,
e chega um momento que ele começa a atravessar o espelho aqui na forma de um pulso. Então, é isso que acontece. Existe uma fonte de excitação, né, que produz fótons, que é essa luz emitida pelo filamento aqui, esse tubo em espiral, ilumina o rubi. O rubi tem o cromo é excitado, passa para um nível de energia maior, quando volta emite um fóton de 694 nanômetros. Esse fóton começa a iluminar o interior do tubo, sendo refletido pelos espelhos, e à medida que essa luz contida aí, que vai refletindo, vai aumentando a intensidade da luz no interior do tubo, vai aumentando a excitação, né, a produção de mais fótons pelos cromo, até que chega um momento que é emitido um pulso. Esses equipamentos possuem muitas aplicações, como o leitor de CD, DVD, né? Também é usado para isótopos, né? Separação de isótopos, para fazer hologramas, né? Imagens holográficas. É utilizado para mover elétrons, né? Ou mover átomos também. É utilizado aí também para telecomunicações, para fusão, né? Estão usando em fusão atômica, transmissão de informações, né? Para analisar substâncias químicas, né? Também é usado laser, reações químicas. E ela se caracteriza por algumas propriedades, né? O laser sempre é uma luz intensa, porque é amplificada, é monoenergética, ou seja, sempre o mesmo comprimento de onda, e é coerente porque está em fase. Note que a cada vez que ela é refletida, ela se soma e elas estão em fase. Não estão, porque se uma onda vem em contraste de fase, elas se anulam. Então elas estão em fase, por isso que elas são incoerentes, né? São coerentes. E elas vão, à medida que vai se formando, elas vão se intensificando até que chega o ponto de emissão. É uma tecnologia muito moderna que favoreceu o desenvolvimento de muitos artefatos, equipamentos que dependem de laser hoje em dia.